Glória a Deus, glória a Deus, glória à Trindade Santa, ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glórias a Jesus. Louvado seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o teu nome para sempre. Glória a Deus. Glórias a Deus. Compartilhar uma palavra, a palavra do Eterno, do Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Quero compartilhar nesse momento uma palavra que encontra no Evangelho a qual escreveu Mateus, no capítulo de número 24. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que encontra no Evangelho a qual escreveu Mateus, capítulo de número 24. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. É um privilégio poder falar da palavra do Senhor, poder compartilhar esta palavra que é a palavra de Deus para todos aqueles que estão acompanhando agora pelas redes sociais, pelo Facebook, aqueles que vão estar vendo esta live mais tarde. Então eu quero compartilhar esta palavra com você. A palavra de Deus diz assim para nós, Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Meus queridos, esta é uma palavra a qual nos deixa algumas curiosidades, porque esta palavra vai falar para nós a respeito de algo que aconteceu e a qual, quando Jesus proferia aos seus discípulos, porque os seus discípulos queria mostrar Jesus a grandeza do templo que foi construído em Jerusalém por Herodes o Grande. Então, Jesus vai antecipar os seus discípulos e dizer para eles: Não vedes tudo isto? Na verdade, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Wesley Noronha, boa noite, a paz do Senhor, Jesus te abençoe, meu querido. Então, Jesus vai dizer para os seus discípulos que aquele templo seria demolido, seria derribado, porque Jerusalém seria invadida e eles iam derrubar aquele templo, ia colocar fogo nos portões, nos muros, para derreter o ouro que foi colocado ali na construção, e assim até o ouro que foi colocado ali nas Wesley Noronha, Deus abençoe,
Então seria derrubado e colocado fogo, queimado, para que pudesse extrair o ouro daquelas paredes e daqueles dos portões de Jerusalém. Os discípulos vão interrogar a Jesus, assentados no Monte da Oliveira. Ele chega em particular e pergunta para Jesus: diz para nós, nos dê informações de quando vai ser isso, de quando isso vai acontecer, quando que vai ser o fim do mundo. Jesus vai dizer para eles que é para que eles pudessem ficar acautelados, precavidos, que eles tivessem ou que eles tomassem cuidado, para que eles não fossem enganados. Então nós vemos aqui que isso que Jesus estava informando para os seus discípulos aconteceu 70 anos depois da morte de Jesus, né? O general romano chamado Tito, ele invade Jerusalém, derruba o templo, queima os seus portões, queima Jerusalém, extrai todo o ouro, revira as pedras do templo, e aí cumpre o que Jesus tinha dito para os seus discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derribadas. Então cumpre com exatidão no ano 70 depois de Cristo, que o general Tito invade Jerusalém, derruba os muros, os portões, revira as pedras que são queimadas a fogo para poder tirar o ouro. Escavam, né, e tiram o ouro que foi colocado ali. Então cumpre literalmente esta palavra. Mas o que eu quero enfocar aqui é algo muito sério. Por quê? Porque nós vemos esta palavra e ela vai falar para nós também sobre princípio das dores. Nós sabemos que a igreja, aqueles que levam uma vida sincera com Cristo, eles já vivem princípio de dores já há muito tempo, desde o Velho Testamento, desde que Jesus vem, morre na cruz do Calvário, sela a nova aliança com o sangue derramado no Calvário. Então, a partir de todo esse tempo, o povo de Deus vem sofrendo o princípio de dores. Mas nesta palavra nós vemos aqui, né, que há algum aprendizado, algumas estratégias que nós podemos extrair desta palavra. Falando desta palavra, nós podemos notar alguns sinais da segunda vinda ou da segunda volta de Jesus. A primeira se deu quando Maria é concebida pelo Espírito Santo e Jesus nasce, ele vem a primeira vez. A segunda, nós vamos ver que depois que Jesus morre, ele vai vir para arrebatar a sua igreja, o seu povo. Então nós vamos ver aqui alguns sinais, porque a hora e o dia ninguém sabe. Jesus não deixou revelado, ele diz que nem o filho sabe, mas sim o pai. Então não há uma data específica, não há um horário específico, mas Jesus deixou sinais. E aqui nós vamos extrair alguns sinais da segunda volta de Jesus, para que nós possamos estar alertas, precavidos, para que não sejamos pegos de surpresa. Então nós vemos aqui a partir do versículo de número 4, nós vamos ver Mateus 24, versículo de número 4 e 5, nós vamos ver aqui um sinal. O primeiro sinal é o engano religioso. O versículo de número 4 diz assim: Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. E esse engano é o engano religioso. Nós vamos ver aí: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Então esse engano religioso vai surgir, um dos sinais que antecede a volta de Jesus, é o que nós estamos vivendo já. Tem muitas pessoas, né? Muitos falsos ensinadores, doutrinadores, muitos falsos mestres, falsos profetas que têm surgido e têm enganado a muito. Então nós vemos aí o engano religioso. Para
ser rápido e sucinto no que nós estamos falando aqui, nós podemos pegar por referência a Índia. Só na Índia há mais de 360 milhões de deuses. Há um panteão de deuses na Índia. Então cada um tem a sua filosofia, cada um leva para um lado e aí vão enganando os outros e cumpre a palavra que Jesus disse, né, que é o primeiro sinal, é o engano religioso. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então precisamos estar alerta, conhecendo a palavra, intimidade com Jesus, para que ninguém venha nos enganar e perdermos a nossa comunhão com Deus. Pode deixar, Wesley Noronha. Nós estamos vendo aqui um pedido de oração. Nós vamos estar orando sim pela vida, pela sua família. E a vitória é sua, pelo sangue de Jesus, é da sua família. Amém, meu querido? Então nós vemos aí, engano religioso. Muitos, né, vão surgir no nome de Jesus, dizendo, né, falando o nome de Jesus, mas são falsos mestres, falsos enganadores. Nós vemos aqui também um segundo sinal, né, guerras, falando sobre guerras, são mais um sinal que antecede a vinda de Jesus. Mas guerra sempre existiu sim, mas ninguém ouvia falar de guerra. Eram guerras patrimoniais, eram guerras municipais, era guerra dentro de um país, um com o outro, e algumas outras guerras, né, existenciais, mas era abafado e ninguém ouvia. Mas hoje nós temos visto muitas guerras, nós temos visto muitos rumores de guerras, são batalhas travadas, e uma delas se dá no mundo espiritual, onde o adversário, o nosso adversário, o diabo, ele tem colocado conflitos na mente, no coração de muitas pessoas, guerras espirituais, para poder destruir a fé, a comunhão, e a guerra que nós temos visto aí também, guerras entre uma nação e outra, guerras civis, e isso tudo são sinais a qual Jesus deixou claro para que nós possamos estar alerta sobre a segunda vinda de Jesus. Não sabemos a hora nem o dia, mas sinais são apontamento para algo que vai acontecer. Então, esses sinais estão apontando para a volta de Jesus Cristo e que está mais próximo do que nós imaginamos. Então, guerras. Nós temos visto aí destruições, ódio, poluições, né? Mateus 24, 6 e 7. O versículo de número 6 diz assim: e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mista que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O versículo 7: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Não se via falar de terremoto, de fome e peste, ainda que exista e que existia. Mas nós temos visto nesses últimos tempos terremotos, maremotos e muitas outras coisas, catástrofes na natureza acontecendo, mostrando que o que Jesus diz é a mais pura verdade e cumprindo os sinais, os apontamentos da volta de Jesus. Vemos também aqui um terceiro sinal que vai falar sobre a perseguição religiosa. Mateus 24, versículo de número 9. Nós vamos ver aqui uma perseguição religiosa. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. É mais um sinal que Jesus está dizendo. Quando estiver bem próxima o meu retorno, vai acontecer isso, né? Vai acontecer isso. Rosana, Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Então nós vemos aí. Vai acontecer exatamente como Jesus deixou escrito. Como Jesus deixou escrito aqui. O versículo 9. Alguns vão entregar os outros. E isso eu não falo de fora, eu falo pessoas de dentro, da família, da igreja, da religião. Pessoas que professam a mesma crença que você, que nós. Vão entregar uns aos outros
para ser atormentado, para ser afligido. Vão matar uns aos outros, como nós já estamos vendo acontecer em alguns países que não acreditam na divindade de Jesus, que não recebe o evangelho de bom grado. Quando chega um missionário, quando chega alguém para poder levar a palavra, o evangelho, eles prendem, eles judiam, eles matam. Então isso aí já está acontecendo, é prenúncio da volta de Jesus, é princípio de dores. Isso é o apontamento, é a indicação, é o sinal que Jesus deixou para que nós possamos estar alerta sobre a volta de Jesus. Então, matar-vos-ão uns aos outros, vão ser odiados de todas as gentes. Tudo isso por causa do nome de Jesus, tudo isso por causa de que você crê e que você prega a palavra do Senhor e entrega o evangelho, as boas novas, para que vidas sejam libertas, alcançadas pelo evangelho, pelo poder de Deus e sejam libertas. Nós vemos também um quarto sinal, é os escândalos e a apostasia. Mateus 24, versículo 10 e 11. Versículo 24, 10 e 11. Que está escrito assim: Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. O 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, vai surgir, como já tem surgido aí, muitos falsos doutrinadores, falsos mestres, falsos profetas, torcendo a palavra de Deus, criando para si doutrinas que agradam a si mesmo. Tudo isso para não aceitar a sã doutrina. Nós vemos que vai surgir e tem surgido e cada dia mais está surgindo pessoas que tiram proveito da santa e gloriosa palavra do Senhor para poder enriquecer a si mesmo, para poder dominar as outras pessoas. Kátia Matos, Deus abençoe a sua vida. Missionária Kátia, Jesus te abençoe. Então, a gente tem visto, né, essa falsa doutrina criada por muitos só para enganar as pessoas. É bem nesse tempo, aproximando, bem próximo à segunda vinda de Jesus. Nós vimos, né, muitos serão escandalizados, muitos vão trair-se uns aos outros, vai faltar o amor, vai apostatar-se da fé, pessoas que que tinha crença em Jesus, que crê no Senhor Jesus, voltando para trás, parando no meio do caminho, por causa dos escândalos, por causa das traições no Evangelho. Uns aos outros, vão aborrecer uns dos outros, mas fique alerta, fique atento, saiba discernir esses sinais, creia. Tudo isso que está acontecendo é o que Jesus diz: antes que eu volte, bem próximo à minha volta, tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai ficar muito claro. Isso é um alerta. Isso é um alerta para que vocês não percam, não se distraia, e para que eu venha e vocês estejam firmes, estejam convictos, para que vocês possam encontrar comigo nos aires e dizer um tchau para esse sofrimento, para essa terra de desilusões. Então fique alerta nesses sinais. Nós temos aqui mais um sinal, o quinto sinal, que é o surgimento dos falsos doutrinadores. Nós acabamos de falar sobre eles aqui, né, que é o Mateus 24, 11 e 12. E o esfriamento espiritual. Por que acontecerá esse esfriamento espiritual? Porque aumenta a iniquidade, aumenta o pecado. As pessoas só pensam em si próprias. As pessoas querem ser uma melhor que a outra, passar uma por cima da outra, pisar. Ninguém vai ter mais amor um pelo outro. Então vai haver escândalo, esfriamento espiritual. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e é isso que tem acontecido. Está difícil pregar o evangelho, está difícil fazer a obra do Senhor, porque muitas pessoas já não acreditam mais.
já não aguarda mais a vinda de Jesus. Então, esse esfriamento espiritual tem acontecido. Nós temos aqui um sexto sinal que é a pestilência e epidemias que tem acontecido. Se nós pegarmos aí, retroceder um pouquinho, Mateus 24, versículo de número 7, nós vemos aí, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Então, nós vemos aí a pestilência, a fome, nós vemos aí os terremotos, nós vemos acontecer aí muitas coisas ruins acontecendo em todos os lugares. Isso é cumprimento da palavra do Senhor. Isso é um alerta que Jesus está para vir buscar a sua igreja, o seu povo. Isso é um chamado para que nós possamos ficar cada vez mais, possamos aproximar cada vez mais do Senhor Jesus, através da oração, através da palavra, através da consagração, através do cumprimento do ID do Senhor Jesus Cristo. Pregar o Evangelho a toda criatura, para quem crê e batizar será salvo, quem não crê será condenado. Então, nós vemos aí esses sinais, né? Tudo por causa do aumento, né, da ciência, das especulações do homem. Se nós pegarmos a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 12, versículo número 4, quando ele fala dos últimos tempos e das palavras seladas, nós vemos aqui, vamos pegar aqui o versículo de número 4 de Daniel 12. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então nós temos visto essa correria das pessoas, nós temos visto aí o multiplicar, o aumento da ciência, nós temos visto as especulações dos homens, nós temos visto epidemias, pandemias, nós temos visto a ciência aumentar. Antes, para poder criar uma vacina, para poder criar um algo concernente à ciência, demorava 10, 20, 30, 40 anos. E agora com essa pandemia aí, essa epidemia que nós temos vivido, Covid-19, nós temos visto aí institutos aí criar vacina de um dia para o outro. O que é isso? Isso é o aumento da ciência, isso aí são especulações do homem. E Deus diz para Daniel, sela estas palavras para os últimos tempos. Então, nós temos visto aí o aumento da ciência, as especulações dos homens, e já foi revelado por Deus, já foi deixado escrito por Deus. Sela, Daniel está falando dos últimos tempos. Daniel está falando do aumento da ciência, que é o que tem acontecido nos dias de hoje. Então vamos ficar alerta, vamos ficar atentos. Jesus está para vir buscar a sua igreja. Ele diz o seguinte: passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, cada um desses sinais que eu deixei ele aqui para você nessa live, cada um deles vai se cumprir, um por um, assim como já tem cumprido. Vai continuar se cumprindo, um por um. Jesus disse: passará céus e terras, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui está a palavra do Senhor. Aqui está a palavra de Deus. Esse céu vai passar, essa terra vai passar, mas essa palavra vai cumprir. Então, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus renove as suas esperanças, a sua força. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Que esta palavra acrescente fé na sua vida. E que assim você persevere até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vai aí também um abraço aí para minha esposa que está
seguindo aí também pelo Facebook aí. Deus abençoe a sua vida, a nossa família. No nome de Jesus, é a Joana Pereira. E eu quero, desde já, dizer para você que vocês estão nas minhas orações e que você seja impactado por essa palavra e que você seja muito feliz, que Deus te dê sabedoria e que você permaneça firme no Senhor Jesus até que Ele venha. Porque, como eu sempre digo, o céu é logo ali e em breve nós estaremos lá para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica aí um abraço apertado para você na paz do Senhor Jesus. Amém?